Bom, hoje nossa reflexão, nosso devocional aqui é sobre culpa. Quero bater um papo com vocês a respeito de culpa, até porque culpa faz parte daquele ciclo que eu sempre converso com vocês, né? A expectativa que gera frustração, que gera culpa, que gera medo, ansiedade, depressão e por aí vai. Um ciclo que vai se repetindo na vida de muita gente. Mas a pergunta que eu tenho é: você já sentiu culpa ou ainda sente culpa por uma determinada situação? Há muitas pessoas que giram em torno disso, né? Então elas fazem a todo momento alguma coisa porque em qualquer situação elas se sentem culpadas. E por se sentirem culpadas, elas precisam fazer. Então ela precisa suprir alguma coisa de alguém sempre que se sentem culpadas. E esse estilo de vida é terrível. É terrível. Um estilo de vida que só reage a um sentimento de culpa. Às vezes nem aconteceu nada, mas por exemplo, coisinhas básicas, simples, até aparentemente bobas, né? Você não conseguiu dar uma carona para uma pessoa porque o carro estava cheio. Então, nossa, você se sente culpado. Aí você chega lá, já liga para a pessoa, explica para ela de novo. Ah, mas então, porque o carro estava cheio, eu não podia e tal, não tinha como, então tava desculpa e tal. Quer dizer, é um sentimento de culpa. Quando você... O que é culpa, na verdade? Culpa é a atribuição de responsabilidade. É você achar que você é responsável por aquela situação. Achar que você é responsável por aquela pessoa, aquela circunstância, enfim. Então você atribui a responsabilidade a você. E porque você atribui a responsabilidade a você, você acaba tendo esse sentimento ruim, certo? Mas vamos lá, eu quero dividir aqui em algumas partes aquilo que eu preciso conversar com vocês. A culpa pode ser definida como atribuição de responsabilidade por uma ação, pensamento ou omissão, né, que viola um dos seus princípios morais e éticos. Então, diante dos seus valores aí, quando você aparentemente viola isso, pronto, vai vir um sentimento de culpa. Na Bíblia, a culpa é reconhecida como uma realidade espiritual, emocional e moral que afeta a relação do ser humano com Deus, né, com o próximo e com você mesmo. Então, em 3 esferas isso vem acontecendo na culpa. Você já sentiu culpa? Minha intenção hoje, meu objetivo hoje é que você termine essa live aqui sem esse sentimento, ou aprendendo a lidar com esse sentimento de culpa. Ok? Vamos libertar, vamos começar a semana já nos libertando desse negócio ruim aí. Agora, quando enfrentada de maneira saudável, e é isso que eu quero ensinar você hoje aqui, e segundo os valores bíblicos, a culpa se torna um instrumento de restauração e crescimento. Então vamos lá. O primeiro princípio aqui é sobre o reconhecimento da culpa. A culpa, quando ela é legítima, quando é real, quando realmente tem sentido, olha, você violou os valores, você realmente pisou no tomate, você realmente deveria ter aquela responsabilidade, você não cumpriu com aquela responsabilidade. Então é uma culpa legítima, certo? Salmo 51 a gente vê Davi, quando cometeu o que cometeu, e aí ele vem e conversa com Deus. Ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. O que é que Davi faz aqui? Ele reconhece a culpa. Então, quando a culpa ela é legítima, ela é real, o que eu preciso fazer é reconhecer essa culpa. O que eu preciso fazer é cair a ficha e falar: realmente eu pisei no tomate, eu pequei, eu falhei. Se você pegar a relação de Jesus com Zaqueu está olhando Jesus em cima da árvore, depois Jesus fala: ó, desce aí que eu vou na sua casa hoje. Zaqueu vai até lá. A gente não sabe qual é o diálogo que estava acontecendo ali. Nós sabemos o resultado desse diálogo, que é o quê? Ele fala: olha, eu vou restituir todo mundo que eu prejudiquei 2 vezes mais. Quer dizer, ele reconheceu a culpa, ele reconheceu a responsabilidade naquele erro. E ele faz o quê? Se arrepende. Ele reconhece, se arrepende e muda de posição. Porque é assim, eu reconheço primeiro, depois eu me arrependo, depois eu mudo a minha postura, né? Vamos colocar aí, quando nós falamos de confissão, nós estamos falando sobre um ato público.
desse arrependimento, tá? Confissão não é simplesmente você falar, mas é o ato público. Então, se você roubou, você devolve. É o ato público, a confissão, tá? Falando isso porque tem gente que ficou milionário. Se pegar no mundo gospel, tem gente que ficou milionário com coisas erradas aí dentro do mundo gospel. Depois que ele tá aí, os seus milhões e milhões na conta, ele fala, olha como o pessoal faz tudo errado e tal. Eu também tava nessa, mas eu saí dessa e tudo. Mas aí ele continua com o dinheiro. Ele condena todo mundo agora que faz isso, mas ele continua milionário com aquele dinheiro imoral, vamos assim dizer, né? Então isso aí não é confissão, né? Isso aí não falar que você errou simplesmente não é, a mudança de postura, quer dizer. Então isso tem a ver com confissão. Então eu reconheço, eu arrependo e eu confesso, que é a mudança de atitude, é a questão prática ali. Agora, o ato de confessar esses erros, os pecados, promove alívio emocional e psicológico. A psicologia, por exemplo, ela aponta que a culpa saudável, nesse caso, né, aquela que leva à responsabilidade, é essencial para o crescimento pessoal e o restabelecimento de relacionamentos, principalmente. Vai ver que é difícil as pessoas assumirem essa responsabilidade. Agora, faz parte do nosso crescimento. Entender que nós falhamos, que nós erramos, e a gente se posicionar contra isso. É claro que isso vai trazer uma exposição. É claro que isso em determinados momentos vai trazer vergonha, como o próprio Davi aqui, no Salmo 51. É claro que isso vai mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho. Mas por isso que tem a ver com Deus. E quantas pessoas hoje em dia eles preferem que a família seja destruída do que assumir a sua responsabilidade. Preferem que pessoas sejam mortas do que assumir a sua responsabilidade. Preferem que a sua própria vida seja destruída do que, entre aspas, passar vergonha. Então, isso não é característica de uma pessoa que conhece a Deus, que vive com Deus. Não é uma característica de um discípulo de Jesus. O Carl Rogers, um dos pais da psicoterapia humanista, ele destaca a importância da aceitação do erro como parte do processo de autoconsciência e transformação. Então, até os profissionais, ou muitos profissionais dessa área psicoterapêutica, apoiam a ideia de que, olha, você precisa aceitar aquilo que aconteceu. Enquanto você não aceitar, não é possível ter um tratamento saudável, não é possível você se recuperar, não é possível você ficar bem. Então o que eu preciso fazer? Reconhecer os nossos erros diante de Deus e das pessoas afetadas. Praticar essa confissão sincera. Use a culpa como um alerta para ajustar o seu comportamento à luz dos valores, dos princípios de Deus. Use como uma ferramenta para crescimento para a sua vida. Eu sei que vai trazer vergonha em alguns momentos, mas não tem como você ser curado se não fizer isso. Não tem como ser restaurado. O segundo princípio que eu quero trazer para você aqui é sobre a graça de Deus, que tem a ver com o perdão de Deus. Embora a culpa possa ser pesada, e ela é mesmo, mexe muito com a gente, ela não é o fim. A própria Bíblia vem falando, vem ensinando que Deus está disposto sempre a perdoar. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, quando eu falo aqui sobre perdoar os pecados e tal, entenda o seguinte: se você errou publicamente, se conserte publicamente. Tem pessoas que dão uma facada no outro publicamente e pedem desculpa depois no WhatsApp. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você fez publicamente, a sua redenção perante a situação, a circunstância, deve ser na mesma proporção. Ok? Então pense nisso.
O perdão de Deus não apenas remove a culpa, mas também restaura a nossa dignidade. Olha, acho que grande parte, eu não sei a porcentagem, mas eu arrisco a dizer que mais de talvez uns 70% pelo menos das pessoas que eu já atendi, ou que eu atendi até hoje, um dos principais problemas era a culpa. Era a culpa, sentia culpado. Aí não se sente digno de ser abençoado, não se sente digno de conquistar. Eu tô passando essa desgraça mesmo, tudo. Mas é que eu fiz isso, eu não consigo rever, eu não consigo mudar isso, eu não consigo... E elas ficam remoendo. Você conhece a expressão remorso? É isso, fica remoendo. E esse não é o caminho. Primeiramente porque Deus está sempre disposto, através da sua graça, a nos dar perdão. Mas não dá para perdoar se você não pedir perdão. Não dá para perdoar se você não reconhecer. Não dá para perdoar se você não tomar esse passo. Psicólogos como Martin Seligman, pai da psicologia positiva, né? Não que eu concorde, que eu goste, admire a psicologia positiva, mas ele diz sempre, ele afirma, aliás, sempre que a prática do perdão, né, tanto de si mesmo quanto dos outros, é fundamental para o bem-estar emocional. Ou quer dizer, se o perdão não fizer parte da minha vida, e olha, é muito difícil perdoar. Às vezes é difícil perdoar nós mesmos, né? A gente pisa no tomate às vezes aí. E sabe o que a gente faz com essa falta de perdão? A culpa, na verdade, quando não tratada com esse perdão, ela pode evoluir para vergonha, uma vergonha tóxica e autossabotagem. Você começa a se autossabotar. Então não se autossabote. Não deixe de viver os projetos, promessas, desafios, propósitos de Deus para a sua vida por causa da culpa. Mas no passado eu fiz, eu falei, aconteceu e tal, e eu nunca mais consegui retomar isso, nunca mais consegui mudar isso, nunca mais consegui fazer novamente aquilo que eu tinha no coração, depois daquele acontecimento. Se liberte disso hoje. Se liberte. Comece a ter uma vida diferente a partir de agora. Aceitar o perdão de Deus. Liberar essa culpa. E se perdoar. Isso faz parte. Isso é muito importante. Mas se a outra pessoa não me perdoar? Se você fizer a sua parte em reconhecer, em se arrepender, em publicar isso, vamos assim dizer, né? Publicar isso, quer dizer, faça na mesma proporção em relação ao seu erro, aí é com ela. Você não precisa que ela te perdoe, você não precisa do perdão dela, você precisa tomar a sua atitude em relação a isso. Esse é o ponto. Agora, o princípio desse perdão, eu vou fazer uma live aqui outro dia falando só sobre perdão, porque tem muita gente que se acha melhor do que Deus, né? Tá perdoando até o que não foi pedido perdão, né? Mas enfim. Bom, aí nós temos então, né, nesse princípio número 2, nós temos então a culpa sendo alcançada pela graça e pelo perdão. No princípio número 3, a gente tem a culpa irreal ou imposta. Nem toda culpa ela é legítima. A Bíblia alerta contra acusações falsas, cargas desnecessárias que o ser humano carrega. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que o diabo sempre vem colocar, é culpa. Culpa em nós. Tem gente que se sente culpado porque o marido não é cristão. Tem gente que se sente culpado porque o filho desviou. Tem gente que se sente culpado porque fulano morreu. A não ser que você tenha dado um tiro nele, né? Ou tenha matado a pessoa e tal. Mas se não, nós não temos culpa de muita coisa. É irreal muita coisa. Nós não fizemos... mas eu vejo o pessoal falando que casamento acaba sempre por causa dos dois. Então onde é que está escrito isso na Bíblia, gente? Quer dizer, sociedade sempre acaba por causa dos dois? É isso? Toda empresa que não deu certo é porque os dois pisaram no tomate. É assim que funciona? Casamento é assim? Amizade é assim? A relação com o filho é assim? Os dois pisam no tomate, então pronto. É sempre assim? Não é. A gente sabe que não é.
A gente sabe que não é, sabe por quê? Porque a sua relação com Deus dá errado por quê? Porque os dois pisaram no tomate? Jesus padeceu o que padeceu por quê? Porque ele e os seus discípulos pisaram no tomate? Os dois erraram? É por isso que essa aliança não deu certo? Isso aí é um paradigma que tem que ser quebrado. Isso é um besterol, é mais um besterol que ensinam por aí nesses cursinhos que fazem aí, né? Não. Às vezes os dois erraram, mas às vezes é um que errou, um que pisou e acabou. E quer sempre jogar culpa pro outro também. Olha, eu roubei porque você... Não, você roubou porque você tava com o caráter distorcido, ponto. Ah, eu traí porque fulano não me dava atenção. Não, você traiu porque o seu caráter tá distorcido, ponto. Ah, eu fiz tal coisa, a gente sempre arruma uma desculpa para aquilo que fez. Só que a questão aqui é que nós não podemos assumir culpa daquilo que não fizemos. E você precisa entender que você não é responsável pelo planeta Terra. Não é responsável por tudo dar certo nesse mundo. E às vezes a gente fica com isso. Ah, mas se eu tivesse insistido um pouquinho mais... Não. Não funciona assim. A vida não funciona assim. Da mesma forma que eu tenho que aprender a assumir as minhas responsabilidades, as minhas culpas, e mudar a minha postura em relação a isso, eu tenho que aprender o que também não é minha culpa. Muitas vezes o inimigo tenta aprisionar os cristãos em uma culpa que Cristo já pagou na cruz. Olha esse evangelho de hoje em dia. Você tem que fazer a promessa tal. Você tem que obedecer o mandamento tal, porque senão Deus vai te mandar para o inferno. Ah, você não tomou ceia. Ah, você não deu dízimo. Então o diabo vai pegar tudo. O devorador vai pegar tudo de você agora. É um mundo evangeliquez de ameaças. Ameaças para que você se sinta culpado. É um absurdo o que hoje em dia se faz. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos libertar. Quando eu começo a conhecer realmente os valores corretos, quando eu começo realmente a entender o que nós precisamos fazer, a nossa postura muda. E quando a nossa postura muda, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. A gente precisa começar a reconhecer e viver um evangelho verdadeiro. Um evangelho verdadeiro que, ao mesmo tempo que nós reconhecemos as culpas reais, reconhecemos as responsabilidades reais que nós temos, nós também precisamos entender que há coisas que nós não precisamos carregar, gente. Tem gente fazendo ainda quebra de maldição. Já viu essa parada aí ou não? É quebra de maldição. É o evangélico fazendo macumba para acabar com a macumba. Vamos na sexta-feira do descarrego pra gente agora fazer o quê? Vamos fazer um trabalho lá pra gente te libertar do trabalho que foi. Uau! Quer dizer, as pessoas estão carregando uma culpa, não, porque o meu bisavô, meu avô, ele fazia isso, e os pais e a mãe, ele tinha maldição e agora isso vem pra mim. Quer dizer, olha a culpa, velho.
As pessoas pegam essa responsabilidade como se fosse dela, ela tem que resolver isso agora. Não é Cristo que resolve isso na cruz. É a gente que tem que correr atrás e resolver isso agora. Olha, eu não dei dízimo, então agora o diabo está pegando a minha parte financeira aqui e tal, como se isso fosse uma realidade da igreja de Jesus, e não é. Então culpa por aquilo que não existe. Não é uma culpa legítima. E por último, a responsabilidade e o crescimento, né? A culpa, quando enfrentada corretamente, gera responsabilidade e crescimento espiritual. Salmista, o Davi, lá no próprio Salmo 51, lá no verso 10, ele diz assim, olha, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi aprende com isso. Você decide se a sua vida vai ser uma vida de crescimento. Ela só é de crescimento, não é quando você passa por muitas coisas. Mas ela é de crescimento quando você se posiciona diante daquilo que você passa. Eu costumo dizer que experiência não é aquilo que acontece a uma pessoa. Experiência é o que você faz com aquilo que lhe acontece. Não importa se você passou por muita coisa. O que importa é como eu começo a reagir agora a partir daquilo que me aconteceu. Então, a culpa, os erros, os fracassos, os pecados, tudo isso pode ser usado para que a gente possa agora criar responsabilidade correta, ou da forma correta, e crescimento. A própria psicologia moderna vem e diz que a culpa pode ser usada como catalisador de mudança. Quando usada de maneira correta, impulsiona você a corrigir os erros aí da tua rota e seguir da forma que realmente tem que seguir. Então a pergunta que eu faço é: você entendeu o que eu falei? Você compreendeu o que eu falei sobre culpa aqui? E a importância da gente se posicionar da forma correta em relação à culpa? Você tem colocando, eu tenho uma culpa que nem sei que é real, né? Carrego há 30 anos. Uau, olha, eu já vi situações, Silene, já tratei, na verdade, pessoas que tinham culpa em relação à mãe, 30, 40 anos, e totalmente irreal, Já tratei pessoas que tinham a culpa em relação aos pais, porque ela foi abusada e ela entendia que isso que aconteceu aí foi culpa dela. Que ela carregava isso por muitos anos. Agora, o que a gente precisa fazer é parar, pega um papel e uma caneta, coloca isso. Sente culpa pelo que exatamente? Por isso. Ok. Isso aqui era responsabilidade de quem? Era sua responsabilidade? Se for, resolva do jeito que eu falei. Se não for, queima isso. Faz um ato simbólico aí. Pega o papel, queima, estou queimando minha culpa. Acabou. O diabo não vai mais ficar me atazanando, não. Pronto. E agora você vai desenvolver um estilo de vida diferente para que isso já não pese mais em você. Porque se realmente a culpa é real, então você tem que agir da forma que eu falei aqui. Se ela não é real, haja dessa forma. Não tem o porquê carregar isso. E realmente a gente erra. E há grandes problemas em a gente errar, né? Não vou falar aquela frase famosa de hoje, né? E não há problema algum, né? E o pessoal hoje fala muito, né? E tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Você errou, você pecou, você prejudicou os outros, não tá tudo bem, não. Agora trabalhe para que fique tudo bem. Como é que você vai trabalhar para ficar tudo bem? Reconheça isso. Se arrependa, mude sua posição. Faça na prática o que você tem que fazer em relação a isso aí. Pronto, para aí você construir um caminho que vai ficar tudo bem. Porque hoje o pessoal faz besteira e fala, aí tá tudo bem, né?
Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Se nós temos um padrão, nós temos valores bem definidos. Eu tô aqui sempre para vocês falando, ensinando em relação a valores de um padrão que eu acredito. Eu acredito que para a vida nós temos um padrão em termos de valores, certo? Para mim não é relativo isso, não depende. Não, esses valores eles são padrões para mim. Dentro desses padrões é que nós vamos analisar. Agora, tem coisas que são relativas, mas os padrões de Deus não. Então pare, Silene, analise isso, pega o papel e a caneta e coloca. Você vai resolver de uma forma ou de outra. É fácil? Claro que não. Principalmente se você realmente teve responsabilidade. Mas aí você decide se você vai ficar com a vergonha momentânea ou a culpa. Eu conheço gente que prefere ficar com a culpa do que com a vergonha. Por vergonha de mudar a sua postura e ter que publicar isso aí, né? Ter que colocar na prática isso aí para os outros. A pessoa prefere. Eu conheço, ó. Pra mim não entra esses negócios de pai é pai, mãe é mãe. Ó, eu conheço várias pessoas que para eles o filho pode morrer, tanto faz, contanto que ela fique com o orgulho intacto. Eu conheço várias pessoas. Se você pegar e ligar aí o Cidade Alerta, esses programas aí, eu nem sei que programa que passa mais no Brasil aí em relação a esses programas policiais, se você pegar tem vários. Você vai ver pai fazendo coisa errada contra filho, mãe fazendo coisa errada contra filho e tal. Então a gente tem que parar com esse negocinho de que pai é pai, mãe é mãe. É que pai é pai, mãe é mãe, os cambal. Nada a ver. Gerar uma criança é totalmente diferente de exercer a paternidade e a maternidade. São coisas bem diferentes, tá? Exercer a maternidade, exercer a paternidade é diferente de você gerar uma criança, tá bom? E a gente precisa entender isso. E essa é uma das culpas que a gente precisa resolver muitas vezes. A Daniela colocou, às vezes não temos culpa, mas tem pessoas que culpam a gente e acabamos acreditando. É verdade, é verdade. Aí entra naquilo que eu coloquei aqui, foi o princípio número 3, né? É uma culpa irreal e imposta. Qual que é a nossa postura diante disso? Primeiro você tem que ter convicção do que você fez e do que não fez. Você tem convicção de que não é? Ok. Então dentro de você está resolvido isso. Agora exteriormente o que é que você faz? Se afasta. Se afasta. Acabou. Se afasta. Você vai ficar se alimentando com isso? Vai ficar se estragando com isso? Vai ficar se degladiando a todo momento? Que eu não fiz. Você fica falando que eu não fiz. Se afasta. Olha, eu cometi esse gravíssimo erro de permanecer convivendo com pessoa que fica falando absurdo e sendo que não existe. É um devaneio da pessoa. É um devaneio. E tem pessoas que elas fazem, não assumem e querem achar alguém para colocar culpa. Esse é um grande problema. Então, viu, tem que... Pois é, Daniela. Eu fiz isso. Não ia falar, mas já que você provocou... Pois é, ué. Porque isso não é saudável pra gente, não é saudável pra pessoa, não é saudável pras crianças, isso não é saudável. Isso não é saudável. E não tem fim. E não tem fim. E quer ver a nossa vida entrar num ciclo maldito, um ciclo horrível, um ciclo de morte, é a gente ficar todo momento se explicando que não fez. É se explicando que não é. Explicando a todo momento que não... Isso não é vida. Isso não é vida. A gente tem que ter... O relacionamento tipo A... O relacionamento tipo A, ele exige uma... Como é que eu falo? Ele exige uma
uma interação, ok? Entre as duas pessoas. Um relacionamento tipo A, ela exige esse tipo de interação entre as duas pessoas. Exige uma convergência entre as duas pessoas. Agora, essa relação não pode ser uma relação de tribunal. Um acusador e um réu e um acusador ali. Não pode ser assim. Só que a gente se permite viver isso, né? E a gente não pode viver assim. Poder até pode, né? Você não deve viver assim. Enfim, então, desejo no meu coração hoje, nessa manhã, meu desejo no coração hoje, essa manhã, é que a gente possa viver sem culpa, com a consciência tranquila, com a consciência em paz. O mundo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, mas se a sua consciência está em paz, haja de acordo com a sua consciência. Se você vive nos valores de Deus, se você vive uma vida transformada, viva de acordo com esses valores, com a sua consciência tranquila. Não pare para ficar dando explicação para as pessoas a todo momento. Não pare. O Hermes colocou, o certo é não permitir que o desrespeito impere. É verdade, mas não tem como às vezes, cara. A única forma às vezes, Hermes, é você se afastando. Infelizmente. Você pode colocar certos limites. Mas há pessoas que elas são tão diabólicas que elas não conhecem limites. Elas não têm ideia do que é o respeito. Elas vão até as últimas consequências. Com essas pessoas, a melhor coisa é fazer o quê? Se afastar. Eu poderia dar vários exemplos aqui, né? De Paulo falando, olha, esses aí eu tô fora. Já entreguei aqui, ó, o diabo, teve um que ele falou. Tô fora. É a melhor coisa. É melhor você ficar tranquilo, sossegado, quieto, sozinho, do que ficar numa casa com pessoas assim, ou ficar num ambiente com pessoas assim, ou ficar num ministério, igreja, sei lá o que, com pessoas assim. A gente tem que tomar esse cuidado. Porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar dos outros? O princípio fundamental da fé cristã é eu ter uma relação saudável com Deus, vertical, e uma relação saudável horizontal com outras pessoas. Como é que eu vou desenvolver essa relação vertical e horizontal, sendo que eu fico perturbado e tribulado a todo momento? Não tem como, é impossível, gente. Então, pare e reflita hoje em relação à culpa. Resolva de alguma forma. Ou você assume isso que realmente é e trata isso já, ou você simplesmente deixa isso para lá e segue a sua vida e só se afasta de quem fica a todo momento querendo te acusar. Tá bem? Bom, tenho aqui 2 minutinhos com vocês. Se você tiver algum comentário, pergunta, pode colocar aqui. Casal Cis Caneco, um forte abraço. Daniela, Darwin, Silvia, Ju, Silene, Gisele, Deprisco, bendiciones. Raquel, Francisco, Marina, Núbia, um forte abraço. Arielle, Camilinha, Letícia, Ellen, Jana, um forte abraço para todo mundo que chegou aqui e ficou comigo falando sobre, ou refletindo a respeito da culpa. Espero que você entenda. E eu vou fazer uma live depois, outro dia, falando sobre perdão. E você vai ver que, olha só o que eu vou dizer, a má compreensão do perdão faz com que a gente tenha uma culpa terrível. Porque o perdão não é da forma que se geralmente ensina. É muito básico isso, mas dificilmente se encontra alguém que fale correto sobre isso. É difícil. Difícil. Ó, só vou dizer uma frase aqui, ó. O que a maioria fala é: mesmo que a pessoa não peça perdão, você tem que perdoar ela, viu? Libera perdão no seu coração. Aonde a Bíblia ensina isso, por favor? Explica pra mim onde é que a Bíblia ensina isso. Tá escrito aonde esse negócio? E aí a gente fica com uma culpa, um sentimento de culpa em relação ao outro que não perdoou, que não quer ver, que não quer falar e... Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Então, em outro momento eu vou fazer uma live aqui, um 707 sobre perdão, beleza? Enquanto isso, um beijo no seu coração, Deus abençoe, tenha uma semana espetacular, uma segunda-feira abençoada. E se você precisa aperfeiçoar, sua vida emocional, linkando ela com a sua fé, a fé cristã, e quer uma ferramenta para você utilizar a todo momento aí, a verificar, tirar as dúvidas a todo momento, você tem um curso, a gente tem um curso chamado GPS Emocional, que você pode clicar no link aqui, vai lá em cursos e você vai ter acesso a conhecer um pouquinho melhor o GPS Emocional, que, como o nome já diz, ele vai te guiar para sair da rota do buraco e entrar numa rota de vida extraordinária com você, com Deus e com o próximo. É uma ferramenta disponível para você. Bom, a live de hoje merece fazer vários vídeos de cortes, muito bom. Olha lá, nossa equipe aí, ó. Fica ligado então, vários vídeos de corte dessa live aqui, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe. A gente se encontra hoje à noite, tá? Hoje à noite eu tenho uma live especial, live saindo da caixa. Hoje à noite, 7 da noite, eu tô aqui novamente pra gente mandar ver juntos. Um abraço, um beijo no seu coração, até a noite. Fui.